Graça e paz. Eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação. Convido você a compartilhar o nosso endereço, o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, com seus familiares, com seus grupos de contato. Enquanto isso, você deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e lembra de ativar o sininho para que você possa receber as nossas publicações assim que nós iniciarmos uma nova. E hoje, com muita alegria, queremos falar sobre a vocação DJC. O DJC, que é um projeto de Deus dentro do seu grande projeto de salvação e de sua igreja. Sim, hoje vamos falar do DJC, Discipulado de Jesus Cristo. E eu trago aqui o que diz uma citação, um pequeno texto sobre o que fala o Catecismo da Igreja Católica, sobre o chamado de Deus para nós. O Catecismo diz que todos nós somos criados por Deus com um propósito e um fim. Deus quis para cada um projeto único e irrepetível, pensado desde toda a eternidade. Antes do seio fosse formados, eu já te conhecia antes de teu nascimento. Eu já te havia consagrado. Você vai poder conferir isso lá em Jeremias 1, 5. O catecismo fala da vocação à bem-aventurança, à santidade, à união com Deus, que nos faz compartilhar a sua felicidade e nos ama com totalidade e sem condições. A vocação comum de todos, como a gente já viu nos outros podcasts, é a vocação à santidade e também a missão de evangelizar o mundo. E aí entra o nosso chamado à igreja, a chamada a outras vocações, mas especificamente hoje falaremos da vocação e da missão de evangelizar do discipulado de Jesus Cristo. E dentro desta vocação comum, Deus convida a cada um a percorrer a vida junto a Ele por um caminho concreto. A alguns chama o sacerdócio ministerial, a outros chama a vida religiosa e a outros, os leigos, chama a encontrar-lhe na vida ordinária, seja vivendo o celibato ou a vocação matrimonial. E nós, o discipulado, desde a inspiração inicial fundante, colocada no coração do Padre Marcos, que é o nosso fundador, ainda quando ele evangelizava lá em Pacuti, na sua cidade natal, como acólito aos 14 anos, sim, só tinha 14 anos, na capela de Nossa Senhora do Carmo, Alto da Bela Vista. Ali mesmo, ainda na sua juventude, o Espírito Santo já o impelia, já lhe concedia o entendimento em um momento de oração a esse chamado, de que fomos chamados a evangelizar e a formar católicos. A palavra que era revelada a ele, pois ele assim partilhou conosco, com toda a obra, era esta: eu te coloco como sentinela no meio do povo. Sua missão é orientar, é evangelizar. Se a pessoa não escutar e se perder, você não tem culpa. Cumpriu a sua missão. Caso a pessoa se perca e você não fez nada, você também será culpado. E se a pessoa escutar e se arrepender, ela se salvará e você também terá ajudado na salvação dela. Se você chamou a atenção do justo para que ele não pecasse e ele não pecou, então ele conservará a própria vida, porque foi orientado. E você também terá a sua própria vida a salvo. Você vai poder encontrar isso em Ezequiel 3,16. E esta experiência de oração confirmou que ele já deveria continuar assumindo a capela, pois era a sua missão como acólito, estar assumindo a capela, mas que também deveria sempre fazer de tudo para ajudar os católicos, justo a serem verdadeiros cristãos, de acordo com a palavra de Deus e a doutrina da igreja. E desde então que ele iniciou uma busca sobre como evangelizar e formar os católicos. Se tornou padre,
por graça de Deus, acompanhante desta obra, porque a gente já viu que desde este chamado Deus já o impelia a uma missão mais específica, além do sacerdócio, porque é o chamado da sua vida, mas também a assumir o discipulado como missão, como vida e vocação para assumir essa missão de evangelizar o mundo. E ela nos alcançou. A nossa história é muito bonita, a gente depois pode ir partilhando em outros momentos, mas até aqui, nós já temos 20 anos, quase 20 anos, Deus nos alcançou por esta graça revelada a Ele ainda aos 14 anos e que direcionou toda a sua caminhada ministerial, os seus anos de sacerdócio. E nós somos alcançados por esta graça e nós somos chamados junto a Ele a ser e formar discípulos para Jesus. E o DJC é o lugar que Deus preparou para então reavivarmos o desenvolvimento integral da vida cristã batismal e sermos verdadeiramente felizes, pois foi para a felicidade que Ele nos criou. Sim, a nossa missão, o nosso objetivo é de que nós católicos possamos reavivar e desenvolver integralmente a graça concedida pelo batismo, porque todo batizado é chamado a uma vocação, é chamado à santidade, é chamado a trilhar o caminho com Deus. No Evangelho de João, o discipulado de Jesus Cristo é o lugar ou o processo da comunhão fraterna dos discípulos com Jesus, mediante o qual cada um é muito amado pelo Senhor e nesse amor é edificado, curado, salvo e liberto. Jesus é o Rabi, o mestre por excelência, que forma os discípulos por exemplos e palavras na escola da fé, da esperança, do amor. É por essa razão que o Evangelho de João também é chamado de o Evangelho do discípulo amado. Esta experiência de João ecoou no seu testemunho posto no início da sua primeira epístola. Vejamos o que diz a palavra de Deus lá em João. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, falamos da palavra que é a vida, isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja completa. Vemos que João foi discipulado diretamente por Jesus. E esta experiência o fez viver nova vida no Espírito Santo, mudou seu caráter e impulsionou a sua missão. O discipulado é escola, mas não é uma escola só de aprender teorias. É a escola onde aprendemos a viver convivendo com Jesus Salvador, o Verbo da vida. É por isso que o discipulado de Jesus Cristo é tão importante dentro do projeto salvífico de Deus para a humanidade. Percebe-se que, através desta convivência e de comunhão fraterna dos discípulos com Jesus, que essa comunhão fraterna dos discípulos com Jesus é fundamental para cada um crescer na vida nova e ser plenamente realizado na vocação para a qual Deus o chamou. E está presente no Evangelho do discípulo amado de ponta a ponta. João Batista foi o último grande profeta que preparou a chegada do Salvador. Um certo dia, vendo que Jesus ia passando, apontou: "Eis o Cordeiro de Deus." Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguia, perguntou para provocar o diálogo: "O que vocês estão procurando?" Eles disseram: "Rabi", que quer dizer mestre. "Onde moras?" Jesus respondeu: "Vinde e vede." Então eles foram, viram onde Jesus morava e começaram a conviver com ele naquele mesmo dia. Vocês estão percebendo do convite de Deus que os discípulos viveram e que nos ensinam também a viver até hoje. Venham e vejam, venham a experimentar. Deus faz o chamado. São João vai dizer, porque São João, lá no capítulo 15, é o evangelho fundante do discipulado: "Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi." E esta escolha nos faz dar o sim ou não,
porque nós somos livres. Mas na medida que a gente dá o nosso sim, a gente é chamado a esse convite de vir, de experimentar, de entrar no caminho da palavra de Deus, para sermos conduzidos sempre para Ele. Veja que os discípulos deixaram, quando tiveram a experiência com Jesus, deixaram de ser discípulos de João e tornaram-se discípulos de Jesus. Entraram no discipulado de Jesus Cristo, literalmente, na formação, na convivência, na fraternidade, foram aprender com o Mestre. E o discipulado de Jesus Cristo começa com esse encontro pessoal com Cristo e se realiza na convivência com Ele e os irmãos de caminhada. Uma convivência regada na fé e no amor, sempre no caminho da palavra de Deus e do Espírito. Desde os inícios, a palavra de Deus nos revela que os dois discípulos de Jesus ficaram repletos, os dois discípulos de Jesus, os novos discípulos, ficaram repletos da alegria do Evangelho e começaram a convidar outras pessoas. O encontro com Jesus foi tão impactante na vida deles que eles não conseguiram esconder a imensa alegria que começaram a experimentar nas profundezas da sua alma. E é isso que nós somos convidados a vivermos, dessa alegria, de dar esse testemunho, pois o discipulado tem como uma das suas dimensões, veremos mais futuramente, o testemunho de que somos de Deus, né? E essa graça levou também que André, que tendo ouvido, que era um dos dois que ouviram a palavra de João, encontrou o seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra, Pedro. E no dia seguinte, Jesus decidiu para partir para a Galiléia. Então encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe também foi impactado pela graça do encontro com Cristo e testemunhou para Natanael. E ele disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, cheio de preconceito, ainda disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe não perdeu tempo e convidou Natanael para fazer a mesma experiência que ele fez. Venha e você verá. Ele aceitou o convite de Filipe e foi ao encontro de Jesus. Quando Jesus o viu, disse: eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Porque era Jesus, né? Era o mestre, o filho de Deus, o rei de Israel. E ele foi também entrado nessa convivência, nesse caminho que conduzia ao Pai, para que pudesse sair das trevas, para que pudesse caminhar na luz. Irmãos, discipulado na Bíblia é a escola de Jesus. Jesus é o mestre, o Espírito Santo é a luz. A Bíblia e o Catecismo da Igreja são os livros de cabeceira, e Maria e a mãe que toma pela mão e ajuda o filho a fazer esta bonita caminhada no seguimento de Jesus, o caminho que conduz para a verdade e a vida. Como batizados, todos nós somos e devemos ser discípulos de Jesus. Esse é a nossa vocação. O Pai Celeste anunciou através do profeta Isaías, quando seu filho viesse a este mundo, todos seriam discípulos dele e nele teriam a vida em plenitude. Portanto, o discipulado de Jesus Cristo, que é o nosso movimento, mas que antes é o chamado à caminhada com Cristo, é um projeto que nasceu no coração de Deus e expressa todo o cuidado e carinho com Ele tem por cada um de nós. Ele deseja, meu irmão, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. De modo que, ao vir ao mundo para fazer a vontade do Pai, Jesus Salvador priorizou o método do discipulado desde os inícios do seu ministério. Foi assim que ele realizou a sua missão durante toda a sua vida e nos ordenou para fazer o mesmo. O discipulado de Jesus Cristo não é criação do homem. O discipulado é obra de Deus que nos salva em Jesus Cristo. Ele nos reuniu aqui para fazermos a mesma experiência de João e dos primeiros cristãos. Para tanto, é necessário que cada um aceite o convite de Jesus para conviver com ele e segui-lo dia após dia, encontro após encontro, passo a passo.
E é certo que que o discípulo de Jesus só cresce convivendo com Jesus e os irmãos, sempre no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. E o discipulado, que também é graça de Deus, carrega no seu coração como essência da sua vocação a disciplina. A disciplina é um modo pela qual cooperamos com a graça de Deus na nossa vida. Sem disciplina, a corda arrebenta, como está escrito. Apegue-se à disciplina, não a solte. É nela que a gente, porque dela vem a vida, porque a disciplina é a nossa vida. Nem sempre, irmãos, é fácil ser disciplinado. Nem sempre a gente vai querer meditar a palavra de Deus, querer rezar todos os dias, quando a gente é tão necessitado, mas nem sempre o nosso coração estará aberto para isso, por livre e espontânea vontade. Nem sempre, porque a nossa vida é esse corre-corre, é essa luta. Mas é certo que quando a gente tem a disciplina, a gente consegue dar esse espaço, porque nem sempre é fácil ser disciplinado, mas nem sempre é fácil a gente fazer por nossa própria vontade. Mas, se desde os inícios nós formos nos esforçando, com o tempo a gente vai se acostumando e a disciplina vai se transformando numa virtude que nos impulsiona para sermos plenamente realizados na vida. A disciplina que a pessoa adquire no discipulado de Jesus será muito importante para todas as outras áreas da sua vida, como o emprego, namoro, casamento. Como isso nos ajuda a chegar cedo, a ser pontual, a ser responsável, a ser ético, a vigiar. Disciplina é liberdade, meus irmãos. Só o disciplinado é verdadeiramente livre. Por isso, desde os inícios, o discipulado zela e a palavra de Deus nos impulsiona de que a gente deve vigiar contra o maligno que gosta muito da indisciplina, da sujeira, da bagunça. Apegue-se à disciplina, diz lá em Provérbios, porque a disciplina é a sua vida. Para favorecer esse encontro com Cristo e a caminhada na sua palavra, é necessário que a gente esteja sempre direcionado pela palavra de Deus, sempre impulsionado pela sua graça. E uma outra coisa que o discipulado traz, inerente à sua vocação, é os temários do DJC. Esse que a cada 3 meses é trocado e que eles favorecem o crescimento, o acompanhamento e o desenvolvimento do discípulo. Na caminhada discipular, nem atropelar temário e nem retardar. Quando o discípulo desiste e sai da caminhada, ao retornar sempre continua de onde ficou, porque é para frente que se anda. Temário, o que é isso? Temário são os nossos livros de formação, desde quando a gente entra, desde quando nós somos chamados ao cenáculo, ao reavivamento, ao desenvolvimento, nós somos acompanhados por formações, por blocos de formações, e esses temários são acompanhados por aquele que evangeliza, por aquele que disciplina, para que a gente possa e favorecendo a graça do Espírito e, ao mesmo tempo, a gente possa crescer na formação. Discípulo não pode ser só de oba-oba, de eu ouvir falar. Precisa ser firme, estar aberto àquilo que é a palavra de Deus, que a igreja orienta. Por isso que os temários do DJC são tão importantes para a nossa caminhada. O discípulo precisa adquirir o seu temário, não como uma obrigação, embora tenha momentos que você precisa fazer. Mas sabendo que aquilo ali é o meu passo, é o meu caminho, aquilo é necessário na minha caminhada para que eu cresça como discípulo de Jesus, para que eu cresça na formação, para que eu possa me desenvolver integralmente. Então, assim, os temários, nós vamos poder aprofundar e você também pode visitar lá o nosso portal e nos conhecer mais ainda. A gente vai poder falar em outros momentos. Mas outro ponto importante é que o discípulo de Jesus só cresce na comunhão fraterna com Jesus e os irmãos, sempre caminhando na palavra de Deus e no Espírito Santo. E é sempre uma alegria contar com sua presença na estrada de Jesus. Vinde vede, é o chamado para mim e para você. Para que a gente possa também testemunhar como São João Evangelista, o verbo da vida que também se manifestou a nós, cheios de amor e de verdade. Venham e você verá como é bom ser discípulo de Jesus. Irmãos, desde a inspiração inicial fundante, tem sido esse o desejo de Deus para nós.
CDJC, uma vocação na igreja. Ajudar os católicos por meio da palavra, pois somos um movimento da palavra. Palavra que move, que sustenta e direciona. Palavra que nos chama a ir além e até os confins, na certeza de que Cristo está conosco, como diz lá em Mateus 28, no mandato missionário. Vão e evangelizem, batizem, e eu estarei com vocês até os confins da terra. Lhes darei o Espírito Santo. Irmãos, CDJC é uma vocação muito linda, e vocação é vida. E vida exige passos, exige decisão, escuta de Deus, de atender esse vinde e vede, e depois poder, como os discípulos de Jesus, que foram testemunhando um para os outros, venham e vejam como o Senhor é bom, vinde e vede, venham provar, venham ver. Porque quem experimenta da graça de ser discípulo de Jesus, que está na caminhada, vai ter sempre a alegria de testemunhar que é de Jesus. Hoje, o discipulado, atendendo a esse chamado de vinde e vede, já estamos em vários locais. Somos um só DJC, mas estamos espalhados em várias localidades para cumprir esse mandato que temos de ir aonde o Cristo mandar, como diz aquela canção, né? Aonde mandar eu irei. Estamos em Pacuti, em Palmácia, estamos em Cascavel, no Canindezinho, no Antônio Bezerra. Temos o mais novo, que é a Missão Guaiúba. E estamos aqui para ir para onde o Senhor nos mandar. E o nosso convite é esse: vinde e vede. Vinde experimentar essa alegria de ser discipulado. Vinde fazer parte da nossa vocação. Vinde experimentar da alegria de ser DJC. E você é sempre bem-vindo ao discipulado. Sempre será muito bem-vindo. Nós estamos espalhados e se você quer os nossos contatos, você visita o nosso portal. Estamos nas redes sociais porque urge evangelizar e nesses tempos difíceis não podemos ficar parados. Acesse lá o nosso portal www.djcbrasil.com.br e nos conhece. Quem somos? Qual é o nosso objetivo? Onde estamos? Tudo você vai encontrar. Fique por dentro. Encontre-nos e venha sentir a alegria de experimentar CDJC, porque CDJC é bom demais. E para encerrarmos, eu gostaria de ler aqui a mensagem que foi dada para a 55ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Diz assim: o Senhor continua hoje a chamar para o seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para dar como resposta o nosso generoso eis-me aqui, nem assustar-nos com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com o coração aberto, escutá-la, discernir a nossa missão pessoal na igreja e no mundo, e finalmente vivê-la no hoje que Deus nos concede. Então, meditemos isso. E a gente se encontra na próxima semana. Os nossos encontros agora aos domingos, tá certo? E eu sou Leila Lemos, assistente das vocações. E vou estar aqui com você no próximo domingo, porque agora é o nosso novo dia de encontro para um novo podcast vocacional. Graça e paz.